todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, uma casa de acolhida, nessa noite maravilhosa. Estamos sendo abençoados com essa chuva tão esperada. E que essa melodia sonora nos faça refletir o quão bom é o nosso Criador, que nos permite estarmos hoje aqui, reunidos, nossos irmãos encarnados, os nossos irmãozinhos desencarnados que aqui fazem o seu tratamento, os nossos amados irmãos que se encontram em casa, acompanhando através das nossas páginas no Facebook, e posteriormente assistindo essa palestra nos canais do YouTube e da nossa casa. Antes de iniciarmos os trabalhos da noite de hoje, cabe-me informar com o coração cheio de gratidão que o nosso departamento do berçário nos deixa um aviso de gratidão pela campanha que foi realizada na nossa casa, onde obtivemos o êxito no recolhimento das fraldas e dos sabonetes. E palavras da dona Celina, por hora a gente pode cessar essa campanha que, graças a Deus, mais uma vez nós atingimos os nossos objetivos. Pois bem, meus irmãos, nesse momento eu convido a todos para que fechem seus olhos, procurem se colocar numa posição confortável na cadeira, busque lá no fundo uma respiração tranquila, de equilíbrio, de paz, esquecendo a partir de agora todos os nossos problemas exteriores e nos preparando para o banquete que iremos receber. Sabemos que se aqui estamos, é porque existe um propósito. E com os nossos corações cheios de alegria e de gratidão, sob a supervisão dos nossos mentores da casa, Benedito Camargo, Frederico Gomes, Maria Júlia, sob a direção dos nossos mentores espirituais aqui presentes, mentores do trabalho, elevamos os nossos pensamentos por feito a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e a quem nós ofendemos. E não nos deixeis cairmos em novas tentações, pois teu é o reino, o poder e agora para todos sempre. Amém. Desta forma, na noite de hoje, com muita alegria, vamos receber o nosso irmão Gustavo Bach, que vai nos trazer a palestra, cujo tema é Conheces a árvore pelo fruto. Boa noite a todos. Aos irmãos aqui presentes, aqueles que nos acompanham online. Bom, o tema da exposição dessa noite é: reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Essa parábola de Cristo é comentada no capítulo 21 do Livro dos Espíritos. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E nós veremos
o que Jesus quis dizer com essa expressão. Como a doutrina espírita interpreta isso e coloca diante de uma nova perspectiva, também considerando aquela novidade que ela traz para a nossa espiritualidade, que é a existência de um outro mundo. E depois, também a gente poderia tentar olhar essa expressão de uma forma mais solta, mais pelo próprio texto dela. Reconhece-se a árvore pelo seu fruto. E não é nenhuma novidade dessa conversa, mas sim algo que se encontra nos textos de Emmanuel, e como, por exemplo, depois o que eu vou comentar com vocês no livro Renovando Atitudes pelo Espírito Amédio. Eu vou ler o texto da parábola, uma das versões que é aquela que encontramos no Evangelho de Lucas, para que fique claro para todos o que se trata e assim a gente poder conversar melhor a respeito. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqui se fala do capítulo haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse é o comentário que Kardec faz utilizando muito oportunamente essa parábola. Mas existem comentários do Evangelho que nos trazem esclarecimento que é pertinente nós analisarmos antes de entrar na exposição de Kardec. Falar da árvore e dos frutos, falar dos figos da figueira, é fazer uma relação, nas palavras de Cristo, com a Israel do tempo em que ele vivia, sendo essa árvore um dos símbolos do povo de Israel, o povo de Israel naquela época. Jesus tenta mostrar aqui, tenta deixar claro aos seus discípulos aquela questão que nós tantos ouvimos falar já no Evangelho, nos livros, nas exposições espíritas, que é o querer mostrar-se muito virtuoso, muito religioso, de trajar os melhores vestidos, de estar sempre no templo orando, de procurar mostrar-se o maior conhecedor das Escrituras e dos textos da fé. Mas por dentro, nas suas ações, tem-se não um bom fruto, apesar da aparência frondosa da árvore que o indivíduo tenta fazer aparecer. Mas aquele fruto, as suas ações, aquelas que não aparecem aos outros, ali vê-se sim os maus frutos. Então, Kardec começa esse capítulo nos fazendo um esclarecimento sobre quem são os profetas. De acordo com o Evangelho, os profetas são aqueles enviados de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas da vida espiritual. Um
dos atributos dos profetas seria aquele de vislumbrar o futuro e, através dessas visões, advertir os seus contemporâneos sobre o que está por vir. Esse seria apenas um dos atributos dos profetas. Hoje, se a gente usa coloquialmente o termo profeta, pensamos logo naquele que profetiza o futuro. Mas não. Na própria Bíblia, no próprio Evangelho, nós encontramos passagens onde os senhores da lei chamavam Jesus Cristo de profeta, que era aquele que profetizava e revelava as coisas do mundo espiritual aos homens. Depois Kardec faz mais uma nota importante, que é sobre os prodígios e milagres, que seriam aqueles fenômenos que Jesus sim os praticou, que nós poderíamos dizer que são excepcionais, que são fora das leis naturais ou divinas que nós conhecemos pelo Evangelho, e que também muitos dos milagres de Cristo até hoje não são explicáveis pela ciência, né? Então, com o conhecimento que nós temos da realidade, nós não conseguimos explicar como aquilo acontece, né? E Kardec faz um raciocínio bastante interessante sobre esses falsos cristos e falsos profetas. Porque um dos atributos, uma das coisas de que se vangloriam esses falsos cristos e falsos profetas é de realizar milagres, de fazer grandes prodígios. Infelizmente, irmãos, se nós ligarmos a TV e procurarmos com um pouco de cuidado, até mesmo na internet, sim, nós encontraremos vários casos. Muitos casos onde a fé com certeza opera e realiza os milagres na nossa consciência e sobre o nosso corpo físico. Mas tantos outros em que são prodígios, né? Que com um exame um pouco mais apurado podem sim vir a ser explicados. Então, Kardec nos coloca o seguinte raciocínio: Deus criou as leis que regem o nosso mundo, aquelas físicas e aquelas naturais. Se Ele colocou as leis, é para que todos nós vivamos em conformidade com aquelas leis. Como poderia então Deus delegar a um de seus filhos, que não está preparado ainda, cheio de vícios, um falso profeta, um espírito inferior, como ele poderia delegar a um desses indivíduos uma capacidade, um atributo que deveria ser somente seu, ou daqueles espíritos muito elevados como Jesus Cristo? Tal coisa seria uma incoerência, né? E aí Kardec também nos deixa bastante claro nessa passagem que quando os falsos cristos e os falsos profetas vêm nos trazer os prodígios, eles são sim explicáveis com as leis que nós conhecemos, com aquelas leis físicas, aquelas leis do dar-se das coisas do mundo real. Tanto é que quanto mais se desenvolve o conhecimento científico, de acordo com Kardec, menos se observam tais prodígios e milagres, feitos por pessoas que não têm as condições de realizá-lo, né? E aí, mais à frente, o Livro dos Espíritos nos coloca que, além desses profetas, desses indivíduos que vêm supostamente nos trazer a palavra de Deus,
considerando-se como espíritos muito evoluídos que estiveram sobre a Terra, o quão mais perigosa é uma outra categoria de falsos profetas. E o próprio Evangelho disse, bem mais perigosa, que são aqueles espíritos desencarnados, que aqui eu trago as características que o Evangelho coloca pontualmente, que são, na verdade, enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios. Esses vêm a agir tanto pela influência dos indivíduos, quanto nas manifestações mediúnicas. E tanto é que Kardec estava ciente disso já na compilação do Pentateuco, que o livro dos médiuns chega a detalhar, categorizar, explicar como esses espíritos procuram operar para que os médiuns estejam cientes dessas situações e possam identificá-las oportunamente. Muitas vezes, um espírito desse pode se manifestar em uma situação para desenvolver capacidades mediúnicas, para testar a atenção até do grupo de trabalho. Mas quantos deles não acabam se manifestando em, digamos assim, trabalhos mediúnicos que se dão de forma inoportuna? Pessoas que querem mostrar a sua mediunidade, muitas vezes na boa fé querem ajudar, e fazem em locais que não são propícios e dão abertura para que espíritos que não são tão bem intencionados venham a se manifestar e que possam acabar prejudicando e atrapalhando muito mais do que auxiliando. E quais são as características desses falsos profetas? Primeiro, eu vou procurar colocar aqui as características que são daqueles desencarnados, já que nós estamos tratando sobre eles. Geralmente, veja que oportuno, esses espíritos se escondem atrás de nomes pomposos. Um espírito de tal índole, ele não virá como tantos outros espíritos que nós vemos na doutrina espírita, que primeiro se apresentaram com um simples nome, um primeiro nome, um espírito amigo, um espírito familiar, como apresentou-se o protetor de Kardec a ele. Mas trarão nomes pomposos, procurando já ganhar credibilidade e despertar até o orgulho daqueles que recebem uma eventual mensagem ou comunicação. Aliás, fora o conteúdo em si dessas comunicações, o conteúdo moral, elas serão confusas, trarão um pouco de misticismo, procurarão muitas vezes se apresentar de forma muito elaborada, sem ter uma coerência daquele texto elaborado com a palavra que lhe é passada naquela mensagem. Eu e a minha esposa, quando a gente, antes de voltar de um período de estudo no exterior, nós frequentamos uma outra casa, onde essa casa recebia diversos oradores espíritas brasileiros que iam ali auxiliar nas atividades, tanto mediúnicas quanto nas palestras públicas. E eu me recordo uma vez de um irmão, um médium brasileiro, que recebeu um espírito muito
digamos assim, que mereceria nosso mais profundo respeito e afeto pelo trabalho que desenvolveu enquanto esteve encarnado. No dia seguinte a esse espírito ter vindo e ter feito a mensagem psicofônica, naquela ocasião, no trabalho mediúnico, eu pedi à dirigente da casa que me passasse o texto, pois a mensagem era muito simples, mas tinha me comovido bastante. E, irmãos, naquele pequeno texto, eu me recordo de um pouco que eu conheço da doutrina espírita e daquilo que eu já li. E bom, do que eu já li coisas bastante difíceis, articuladas, bem elaboradas. Apesar das palavras que poderiam ser ditas de um português muito bem escrito, era de uma simplicidade tremenda. Vinha com uma palavra simples. Ainda assim, a mensagem, aquele texto, parecia que fosse de acordo com a serenidade, a paz, o trabalho firme que aquele espírito já havia desenvolvido. E aí, um dos atributos muito importantes, essenciais na distinção das mensagens mediúnicas, das ocasiões em que espíritos que se fazem falsos profetas ou enganadores, hipócritas, pseudo-sábios, vai ser a moralidade. O que trazem de profundo na mensagem moral que apresentam. Não uma mensagem material, mas na sua moralidade. E aí, nessa observação entre a moralidade, nós passamos para os falsos profetas encarnados. Neles também, os bons frutos que poderão ser reconhecidos para distinguir a boa árvore são os caráteres morais. Acima de tudo, a sua moralidade. Mas esses falsos profetas encarnados, não apresentando uma moralidade tão alta, e aí nós já poderemos perceber, e tantos já lemos histórias sobre isso, eles vão procurar também aproveitar-se da vulnerabilidade, da ambição e do orgulho das pessoas. Às vezes, o desespero de um irmão em uma situação difícil, que não é capaz de julgar bem por si só naquela ocasião, ou de alguém que, muito ambicioso, cai na ladainha do pseudo-profeta. E se a gente for lembrar da quantidade de casos, né, de fraudes, de golpes em que as pessoas geralmente caem acreditando que vão ter um grande lucro, um grande benefício em uma negociação pela sua missão, a gente percebe o quão fácil é se deixar enganar por uma palavra que diz assim: mas você é uma pessoa muito boa, muito melhor do que fulano e ciclano. Você ainda tem coisas maravilhosas, grandiosíssimas pela frente. Quando toca o nosso orgulho, é difícil a gente parar e discernir bem o que está acontecendo. Esses falsos profetas, eles também têm uma outra característica muito interessante, que é quererem o monopólio da verdade, segundo o Livro dos Espíritos. Ou seja, eles não querem de forma alguma que alguém os contradiza. Eles não aceitam
aquilo que o outro acredita como verdade. Eles não são capazes de aceitar a intimidade do outro. E aí, deixa eu só ver se eu encontro aqui um pequeno trecho. Tá. Mas aí, nesse monopólio da verdade, a gente pode se recordar muito bem das características da pessoa de bem, que o Evangelho também nos traz. E uma das passagens é bem clara, é de aceitar e compreender as opiniões e as crenças do próximo, sem procurar com isso pisar sobre elas. Porque às vezes para nós é só digamos assim, é só saciar um pouquinho o nosso orgulho ou a nossa satisfação de se mostrar eloquente, capaz de dizer que a fé do outro não é tão boa, pode estar causando um mal do outro irmão muito maior do que a gente espera. Porque às vezes vai abalar crenças internas e profundas que estruturam aquele irmão que ainda não está preparado para outras coisas. E aliás, quem disse que a gente sabe tudo e que nós estamos certos de tudo, não? E é claro, uma das características desses falsos profetas, esses que profetizam a palavra de Deus e de Cristo, é que eles realizarão prodígios e milagres. Quantas vezes enganando e abusando daqueles que o seguem com tais ações. Essas são as características dos falsos profetas, que nós podemos colocar sucintamente em uma categoria, aquela grande, que é a distintiva e essencial, é: reconhece-se os falsos profetas por sua moralidade, reconhece-se a árvore pelos seus frutos. E talvez a doutrina espírita e Kardec mereçam sim o nosso reconhecimento pelo fato de colocar no segundo principal livro da doutrina um capítulo dedicado aos falsos profetas. As mensagens que se fazem de Deus ou de Cristo, ou tantas vezes do Espiritismo, que na verdade não estão cheias, nem parcialmente, muitas vezes, com um espírito de querer fazer o bem e servir ao próximo, de querer auxiliar, de querer contribuir com um outro irmão. Para quem vem à Casa Espírita e deve proferir uma palestra, também há o comprometimento e a responsabilidade de dizer: puxa vida, eu estou falando deste argumento, e eu, como espírito imperfeito, que cometo lá os meus erros e tenho as minhas dificuldades, venho falar aos irmãos destas questões, exige um comprometimento muito grande, assim como é aquele comprometimento de todos nós espíritas, quando pegamos o Evangelho nas mãos e o lemos atentamente, ouvimos a mensagem, estudamos a mensagem, compreendemos, mas o quanto estamos comprometidos em colocá-la em prática.
em tentar nos melhorar para aplicar aquela palavra. Isso, meus irmãos, para falar também que tantas e tantas vezes os oradores e grandes médiuns espíritas, eles também são irmãos progredindo e avançando no seu processo espiritual, e nem todos serão perfeitos. Ainda assim, a moralidade como característica distintiva desses irmãos. Se nós formos imaginar grandes espíritos que nos trouxeram palavras fabulosas de consolo, de amor, de carinho, de orientação, ainda assim tinham seus pequenos defeitos, mas existia um comprometimento profundo com a caridade, com o sentimento de compaixão, com o bem que levavam aonde quer que fosse. E só para colocar mais um ponto no que se trata desse capítulo do haverá falsos cristos e falsos profetas, é que a nós espíritas não é apenas solicitado, mas quase que exigido, principalmente no livro dos Espíritos nós vamos ver, uma fé raciocinada, uma fé que é capaz de realizar um julgamento sobre aquilo que ouve e lê, sobre aquilo que é proferido na casa espírita que frequenta, sobre aquilo que aprende e que vivencia. A nós não serve, não nos faz bem uma fé cega, completamente cega. Há de se ter o raciocínio e o crivo, até por uma questão didática, de ao se colocar dúvidas, questionamentos, aquela situação em que a gente ouve algo, ou lê algo no Evangelho, no Livro dos Espíritos, ou em uma outra obra espírita, e que a gente literalmente fica desassossegado e se remexe na cadeira porque, não, espera aí, estão me falando isso? Não pode ser verdade. Será mesmo? Mas assim como a fé raciocinada nos exige esses questionamentos, de outra parte ela vai nos exigir paciência, perseverança e tempo, para que aquela mensagem que num primeiro momento não nos parece coerente, não nos parece tão boa, nos é difícil de digerir, e olha quantas vezes pelo orgulho, né? Para que finalmente a gente possa entender o que ela efetivamente nos está dizendo. E essa fé raciocinada é um atributo importante dos espíritas, também para distinguir situações das quais o próprio Kardec alertou na Revista Espírita, de irmãos que querem levar uma palavra do bem, muitas vezes com boa intenção, mas que não estão tão preparados, não se dedicam tanto ao estudo e à moral para fazê-lo, e que às vezes acabam por prejudicar, confundir, desorientar, mais do que auxiliar irmãos que estão em busca de auxílio. E aí, irmãos, para concluir essa exposição, eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma visão um pouco mais ampla dessa parábola em particular, fugindo um pouco do que o Evangelho trata nesse capítulo, mas entrando nos comentários que Emmanuel fez. Pelo menos eu consegui encontrar ao menos 7 mensagens de Emmanuel comentando este trecho do Evangelho, e uma em uma obra que eu gosto bastante, que é Renovando Atitudes, do Espírito Hamed,
não sei como se pronuncia, que é uma perspectiva um pouco mais simples. Uma delas, olhando para nós mesmos, enquanto espíritos. E aí, o Espírito Hamed nos traz essa mensagem chamada aparências. Aqui ele fala do quanto, talvez mais ainda nos tempos em que vivemos, nós nos esforcemos pela aparência. Puxa vida, eu quero ser uma figueira frondosa, com folhas verdes, de uma bela sombra e um tronco grande e forte. Eu quero ser um grande pinheiro bonito que todos possam observar de longe. Mas poucos de nós, diante de tanto que se fala da aparência, se contemplam e buscam, na verdade, ser uma pequena amoreta, um pequeno pé de amora, uma goiabeira, produzindo os seus frutos. Ainda em um momento em que nem todos serão os melhores frutos, mas de acordo com as nossas capacidades em desenvolvimento. Nessa busca por aparências, por querermos ser tanto profissionalmente, pessoalmente, socialmente, e às vezes até na vida espiritual, a gente acaba perdendo a oportunidade de ser um pequeno pé frutífero, produzindo seus frutos com humildade, para buscar loucamente ser uma grande árvore com maus frutos. E aí nós reprimimos os nossos sentimentos, nós não queremos reconhecer quem realmente somos, nós não fazemos aquilo pelo qual temos vocação, mas aquilo que o orgulho e o egoísmo nos dizem que trará maior lucro e maior reconhecimento. Nós deixamos de olhar para dentro e nos ver como seres com tantas coisas muito bonitas, mas com tantas outras ainda por melhorar. E de nos aceitar em tal condição, de dizer: eu sou essa pessoa e tenho tanto ainda a aprimorar. Não sou aquele grande carvalho, não sou aquele eucalipto de jardim belo e com tronco forte, mas eu sou esta árvore, por mais humilde, produzindo seus frutos honestamente e procurando rumar em direção ao bem e melhor. E um outro paralelo muito bonito para essa parábola é feito por Emmanuel, e eu não vou trazer aqui nem o texto porque o nosso tempo já está pequeno, é a de considerarmos que essa árvore, que esse nosso jardim que está produzindo maus frutos, talvez ele peça de nós, espíritas que somos conscientes da importância de servir e fazer a caridade, de arregaçarmos as nossas mangas e se vemos que a árvore, e aí façamos os paralelos que quisermos, as árvores na nossa vida não estão produzindo bons frutos, sendo sob o crivo da boa moralidade, o que nós podemos fazer de bom para auxiliar que no próximo ano, quem sabe, a colheita de frutos seja mais proveitosa e aquela árvore que já era bonita encontre uma coerência íntima e ela não precise mais somente se mostrar pelas folhas belas ou pelo quanto ela vista de longe, mas que ela saiba
que há uma coerência entre aquilo que aparenta e aquilo que no seu íntimo é. Imaginem, irmãos, a mensagem anterior a essa palestra nos falava de paz. Quantos de nós poderíamos encontrar tão maior serenidade nas nossas vidas se conseguíssemos conciliar o que nós queremos aparentar ser e o que nós somos efetivamente? Uma boa noite a todos. Só nos resta agradecer por essa belíssima explanação do nosso amigo querido e irmão Gustavo Bach. E só lembrando que se árvores somos, talvez um bom adubo para essa árvore seja o que ele trouxe aqui através de uma das obras do Evangelho. Mais uma vez, ressaltamos a importância de praticarmos o Evangelho no nosso lar. Com os nossos corações cheios de gratidão, mais uma vez fechamos os nossos olhos e reflitamos sobre tudo isso que nos foi ensinado, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por todos os ensinamentos deixados, por todos os exemplos. E com os nossos corações preparados para irradiar a alegria e pedir para que todos aqueles nossos irmãozinhos mais necessitados possam sentir em seus corações essa mesma sensação que nós estamos sentindo agora. Ó Mestre Jesus, o Senhor, que é fonte infinita de sabedoria, de amor, de fé e de caridade, benevolência suprema, visita nesse momento todos aqueles nossos irmãozinhos mais necessitados, aqueles irmãos que se encontram acamados, vítimas da pandemia, ou até mesmo aqueles irmãos que já se encontram há muito tempo aguardando o seu momento de passagem, aqueles nossos irmãos que se encontram desequilibrados espiritualmente, nossos irmãos perdidos, sem rumo, sem propósito, aqueles nossos irmãos que já cumpriram a sua missão e se encontram abandonados em asilos, sozinhos em casa, sem o afago da família, sem o reconhecimento de nenhum parente. Que a chama do seu amor, Jesus, possa entrar no coração de cada um desses nossos irmãos, aqueles perdidos na criminalidade, na drogadição, na prostituição, a todos aqueles nossos irmãos depressivos, com pensamentos suicidas, aqueles nossos irmãos que por algum motivo se encontram desesperados. Por fim, pedimos por todos aqueles nossos amados familiares que trazemos em nossos corações, aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos companheiros e companheiras, aos nossos entes queridos. Pedimos luz também aos nossos entes desencarnados, para que possam trilhar o seu caminho com a evolução. E por fim, pedimos também, Pai, a todos aqueles que gerem, dirigem os nossos governantes no âmbito federal, estadual, e em especial a todos aqueles que receberão, a partir do dia 1º de janeiro, a função de comandar os municípios, seus legisladores também, que eles possam entender que o bom,
o bem se faz necessário hoje e sempre. E com a graça de sua mãe, com o seu manto, que possa cobrir a todos aqueles que aqui não puderam estar, àqueles que se encontram em casa assistindo esta palestra, aos nossos irmãos aqui presentes, aos nossos irmãos que estão neste momento fazendo o tratamento dessa casa. A todos eles dedicamos a oração de sua mãe. Ave Maria, cheia de graça, bendita é o fruto entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto entre as mulheres. Bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Dessa forma, encerramos a primeira parte dos nossos trabalhos, pedindo para que todos os nossos irmãos permaneçam em seus lugares com os pensamentos elevados, calmos, serenos, para que os nossos irmãos passistas, a qual convido nesse momento que tomem suas posições, possam executar a segunda parte do nosso trabalho doutrinário da noite de hoje, o trabalho dos passes. E aqueles que estão em casa, que ao longo da nossa transmissão, podem fazê-lo através do passe virtual que se encontra disponível fixo nas páginas do Facebook e do nosso Instagram. Uma boa noite. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação.
nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.